Livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Ele diz assim: une-te, pois, a Deus, e tem paz. E o resultado é: e assim te sobrevirá. Gente, o bem é o que todo mundo busca, é o que todo mundo deseja. Irmão, o bem é o motivo pelo qual a pessoa tem lutado, tem se esforçado, porque ela quer ver o bem chegar na vida dela, o bem chegar na casa dela, o bem chegar nos negócios, no trabalho dela. Então o desejo da pessoa é o bem, e por esse bem ela luta, ela se esforça, ela se dedica. No entanto, muitos, por mais que estejam se esforçando, por mais que estejam se dedicando, não têm visto o bem chegar. Ao contrário, o que está vindo é o mal, é a luta, é a dificuldade, porque a gente precisa entender, irmão, que tem coisas que não adianta. Para que eu possa ver esse bem, não é apenas o esforço, não vai adiantar apenas eu lutar, irmão, eu preciso me unir a Deus. E infelizmente muitos irmãos estão longe, estão distantes, estão separados de Deus, e aí estão buscando um bem, irmão, que só vai alcançar quando se unir. Nós precisamos entender e aprender isso. Porque eu quero que o bem venha me alcançar, se eu quero esse bem na minha vida, eu preciso estar unido a Deus. Deixa aí marcado. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 7, porque o pensamento da gente é: mas eu estou na igreja, mas eu estou orando, mas eu estou pedindo a Deus, mas eu estou buscando o Senhor. Mas isso não quer dizer que a gente está unido a Deus, não. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, primeiro livro de Samuel 7, versículo 2, ele diz assim: e sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então o povo de Deus tinha um inimigo, um dos adversários que mais se levantava contra eles, que eram os filisteus. E os filisteus haviam se preparado, se juntado para atacar o povo de Israel, para fazer guerra a Israel. Então o povo de Israel se une e vai para o combate contra os filisteus. Irmão, e na primeira batalha, o povo de Israel, ele é derrotado. O povo se une novamente, o povo se esforça. Desta vez eles trazem a arca da aliança para o combate. O povo estava ali, irmão, confiante, o povo se esforçou, o povo lutou, mas outra vez o povo foi derrotado. E a derrota foi tão grande sobre o povo, o mal foi tão grande sobre eles, que até a arca da aliança foi levada, foi tomada. E aí depois disso, os filisteus começaram a oprimir o povo de Israel. E esta opressão, e este sofrimento, e este mal durou 20 anos. Eram 20 anos que aquele povo estava lá sofrendo, padecendo, e o povo estava lá se lamentando após o Senhor. O povo estava lá se queixando: por que aconteceu aquilo? Por que Deus não os ajudou? Por que Deus não os livrou? Por que Deus não fez nada? Então, versículo 3 diz: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. O que esse povo queria era ver o bem de Deus.
que esse povo queria era que Deus desse a eles a vitória, que Deus os livrasse daquele inimigo, daquele sofrimento, daquele mal. Mas olha a situação deste povo. Era um povo, irmão, que nem convertido a Deus de todo o coração era. Era um povo que ainda tinha deuses estranhos, que havia ídolos no meio deles. Era um povo que servia também outros deuses. Era um povo que não se preparava, que não se consagrava, que não se santificava ao Senhor. Eles queriam o bem de Deus, mas era um povo que estava afastado de Deus, separado de Deus por causa dos pecados dele, por causa do erro deles. Não esqueça, esse povo era o povo de Deus. Era o povo de Deus. Olha, eles eram convertidos a Deus, só não eram convertidos de todo o coração. O Samuel, o profeta, ele diz: se converterdes ao Senhor de todo o vosso coração, porque era um povo que era convertido a Deus, era um povo que sacrificava a Deus. Mas, gente, eles só faziam por fazer. Infelizmente, essa é a situação às vezes de muita gente que está aí, irmão, mas não é de todo o coração, que ainda tem no seu coração ídolos, balins, astarote, ainda tem coisa errada no seu coração, coisa errada na sua vida, coisa errada na sua mente. É a pessoa que não está servindo a Deus como deveria, não tem consagrado a sua vida a Deus, não tem preparado o seu coração para buscar o Senhor, e não entende por que o mal não vem, por que o bem não vem. Não vem porque não estamos unidos, ao contrário, estamos separados, estamos distantes. Deixa aqui rapidinho marcado. Vamos lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 7. Mateus 15, 7, ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, esta é a situação. A pessoa aprendeu a vir, a orar, a louvar. Ela aprendeu, ela vem para a igreja e ela adora e ela louva a Deus, mas tudo que ela faz é só com seus lábios. Mas a realidade é que essa pessoa está longe, separada, afastada, distante de Deus. Essa é a situação desse povo que se lamentava após o Senhor, porque o Senhor não ajudou, porque o Senhor não os livrava daquele mal, porque Deus não abençoava eles, porque Deus não fazia o bem para eles. Mas a situação deles é que eles não eram convertidos de todo o coração, eles não serviam só a Deus de verdade, tinha lá os ídolos, tinha as coisas erradas no meio deles. Era um povo que não se consagrava para o Senhor, porque se esse povo tivesse consagrado a Deus, bom, Deus iria livrar, eles veriam o bem de Deus chegar sobre eles. Então, com esta palavra do Samuel, versículo 4, volta para o Samuel, gente, versículo 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Esse povo toma uma decisão. Qual é a decisão dele? Vamos nos consertar, vamos tirar o que está errado, vamos nos unir ao Senhor. E eles começam tirando os astarotes, tirando os balins. Eram imagens, eram ídolos, eram falsos deuses que eles estavam carregando com eles, que eles adoravam, que eles serviam. Eles começam tirando. Irmão, eu tenho que tirar o que é que está me separando de Deus, o que está me afastando de Deus, o que está me distanciando do Senhor. Eles tiraram aquilo que separava eles de Deus, eles afastaram da vida dele. Nós temos que tirar o que é, que sentimento, que pensamento, que atitude, o que está me separando de Deus, o que está na minha vida que não está de acordo com a vontade dele, que não está de acordo com a direção dele, com a palavra dele. Eles tiram os balins, eles tiram os astarotes, e aí eles começam a servir
só Deus. Eles vão se converter a Deus de verdade, eles vão se voltar para o Senhor. Aí versículo 5, disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Esse povo toma uma decisão: vamos nos unir a Deus. Como que vamos nos unir a Deus? Primeiro, tirando os astarotes, tirando os balins, tirando do nosso meio aquilo que não é de Deus, tirando da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, aquilo que não é de Deus. Depois ele diz: vamos nos converter ao Senhor, vamos nos voltar para o Senhor, vamos servir somente ao Senhor. Depois esse povo ele vai se congregar. Esse povo vai começar a se consagrar através do jejum, através da humilhação. Eles vão se humilhar, eles vão se arrepender perante o Senhor. E ali Samuel estava orando por eles, e ali ele estava fazendo um concerto com aquele povo. É o povo de Deus que agora sim estava unido ao Senhor. Foi tirado tudo que os separava de Deus, tudo que os distanciava de Deus. Agora esse povo, através da santificação, da consagração, do arrependimento, esse povo estava se unindo a Deus. Versículo 7, olha como a situação muda. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. O povo está lá se congregando, buscando a Deus, se consagrando. Irmão, não é porque você busca, se consagra, não é porque você está fazendo a coisa certa que o inimigo não vai se levantar. Nós precisamos entender isso, porque a pessoa está fazendo as coisas certas, direito, e acha que não vai ter problema. Você não tem que se preocupar com esses problemas, mas vai ter. Estão lá buscando a Deus, se consagrando. Quando os filisteus ficam sabendo que o povo de Israel está unido, está se juntando, está se congregando, os filisteus vão se levantar contra Israel. Versículo 8, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Quando o inimigo está vindo, o povo fica com medo. Irmão, o povo perdeu 2 vezes. Eles já tinham sido derrotados 2 vezes pelos filisteus. Os filisteus oprimiam eles. Quando eles ficaram sabendo, o povo temeu. Mas o povo vai enfrentá-lo. Irmão, tem que enfrentar, tem que lutar, tem que se esforçar. Mas eles pedem para o Samuel: olha, não cesse de orar por nós, não cesse de interceder por nós. Versículo 9, então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor deu ouvidos. Irmão, ele vai ouvir. Por que Deus vai ouvir? Porque agora esse povo estava unido. Irmão, quando a gente está perto, irmão, ele vai ouvir. Nós não estamos clamando, mas a Bíblia fala que há uma separação de Deus. Irmão, enquanto houver uma separação, eu vou clamar, Deus não vai ouvir. Agora, quando eu estou próximo dele, quando eu estou unido a ele, irmão, na hora que eu clamar, Deus vai me ouvir. Mais do que me ouvir, Deus vai mandar resposta. Esse povo pede para Samuel: Samuel, nós vamos lutar, mas Samuel ora por nós, intercede por nós. Quando Samuel está ali orando pelo povo, irmão, Deus ouve. Por que Deus ouve agora e não ouviu antes? Porque antes o povo estava distante, separado, e agora esse povo está unido a Deus. Continua lendo o versículo 10. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo
que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os filisteus já estavam acostumados, venceram a primeira, venceram a segunda, o povo estava debilitado, o povo estava fraco, em menor número, eles vão contra Israel para atacar, para destruir, só que a situação é outra. A situação do povo com Deus é outra. Agora esse povo não está só, e quando os filisteus vêm para atacar Israel, irmão, Deus entra na batalha. E Deus manda uma trovoada sobre eles, que eles ficam atordoados, eles ficam perdidos. Aí o povo de Israel aproveita para atacar. E assim os filisteus, depois de 2 derrotas ao povo de Israel, eles são vencidos agora. O povo de Israel derrota, mas, versículo 11, e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-cá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou. Irmão, Deus manda uma trovoada, os filisteus ficam perdidos, perturbados, o povo de Israel entendeu, é a nossa hora, partiram para cima, começaram a ferir, começaram a matar os inimigos, derrotar os adversários, começam a fugir, o povo de Israel continua correndo atrás dele, derrotando os inimigos, desta vez dando ao inimigo a humilhação deles, dando ao inimigo a derrota deles. Samuel então marca ali o início da obra de Deus, o início do agir de Deus, do bem de Deus, da obra que Deus estava fazendo na vida do seu povo. Tem mais, ele diz assim, 13, assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel, e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel, olha o bem chegando, foram restituídas a Israel, desde Ecrón até Gate, até os termos de Israel, arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Gente, o mal que esse povo sofria, a destruição desse povo acabou. Agora esse povo tem paz. Além da paz, eles estão vivendo o bem. Tomam de volta as cidades que foram saqueadas. Irmão, eles expandem o seu território, o inimigo não tem mais coragem de invadir, os filisteus nunca mais vão entrar nos termos de Israel. Todos os dias de Samuel, os filisteus não vão ter coragem de entrar mais. Olha o bem que esse povo está vivendo, mas o bem que eles estão vivendo, porque agora eles estão unidos a Deus. Irmão, não adianta, eles lutaram a primeira vez, eles lutaram a segunda vez, na segunda vez levaram até a Arca da Aliança para a batalha, mas não adiantou nada. Irmão, tem batalha que não adianta, para que eu possa ver o bem, irmão, só se eu estiver unido a Deus. E não adianta apenas eu estar na igreja, não adianta apenas eu orar. Esse povo era o povo de Deus, mas o povo de Deus que era derrotado, o povo de Deus que perdia as batalhas, o povo de Deus que era envergonhado, o povo de Deus que era humilhado. Porque não adianta apenas eu dizer que eu sou de Deus, eu preciso estar unido a Deus, e para me unir a Deus, eu tenho que tirar da minha vida aquilo que não é de Deus, eu tenho que tirar do meu coração, eu tenho que procurar consagrar a minha vida ao Senhor. Se eu quero ver o bem de Deus, irmão, não vai adiantar apenas eu lutar, eu tenho que lutar. Deus está com esse povo, eles lutaram, eles se esforçaram, mas o esforço dele, a luta dele, não ia adiantar nada, se Deus não os ajudasse. Irmão, tem bem que eu só vou ver se Deus trouxer. Irmão, é Deus que vai dar este bem, mas para que Deus possa trazer este bem, eu preciso estar unido a Deus. Volta para o livro de Jó, capítulo 22, a gente quer ver o bem, a gente pede para Deus o bem, mas irmão, não é só pedir, eu tenho que me unir a Deus, eu tenho que estar unido a Ele, na presença dEle, eu tenho que estar consagrando a minha vida a Ele, tirando do meu coração, tirando da minha vida, tirando de tudo que tiver, irmão, o que for errado,
aquilo que não for de Deus, o Astarote, os balins, as práticas erradas, aquilo que não serve a Deus, aquilo que não está certo, eu preciso tirar da minha vida. Não adianta nada eu vir para a igreja, orar, clamar, fazer a campanha, pedir a Deus, buscar o Senhor. Irmão, se eu estou separado de Deus, é o povo que me clama, que clama com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu preciso estar perto de Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Não é só estar perto da igreja, não é só orar, é estar perto de Deus, é me unir a Deus, para que eu possa viver o bem do Senhor. Jó 22, 21, ele diz: une-te, pois, a Deus, e tem paz. Esse povo teve paz, depois que ele se uniu a Deus, irmão, acabou a opressão dos inimigos, acabou a ação dos amorreus contra Israel, não tinha mais invasão de território, não tinha mais opressão deles, eles tiveram paz. Além da paz, a Bíblia diz: une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O povo restitui as cidades tomadas, o povo volta a viver tranquilamente, o povo volta a crescer, porque esse povo se uniu a Deus. Irmão, é necessário estarmos unidos a Deus. Estar unido a Deus não é só porque a gente está orando, não é só orar, não é só vir para a igreja. Estar unido a Deus, irmão, é ter um coração totalmente de Deus, é ter um coração limpo, um coração puro, é não ter na nossa vida nada que desagrade a Deus, nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus, é tirar da nossa vida tudo aquilo, irmão, que é pecado, que é errado, que não serve ao Senhor. É servir somente a Deus, é ter uma vida consagrada, é ter uma vida, irmão, se consagrando para Deus, para agradar, para servir a Deus. E Deus vai trazer o bem sobre nós, e o bem, irmão, virá, e o bem do Senhor vai chegar, se nós nos unirmos a Deus. Então, você quer o bem, e todo mundo quer bem, irmão, todo mundo luta pelo bem, todo mundo se esforça pelo bem, mas para mim ter esse bem, não vai adiantar apenas eu lutar, eu orar, eu me esforçar. Eu preciso também me unir a Deus, eu preciso estar unido. Será que não tem alguma coisa me separando de Deus? Será que não tem alguma coisa me distanciando de Deus? Será que não tem alguma coisa, irmão, que está me afastando de Deus? Não tem um balim, um astarote? O meu coração talvez ainda não é totalmente, ainda tem mágoa, tem ira, tem raiva, ainda tem ódio, tem coisa errada. Une-te, pois, a Deus, e o bem vai chegar. Une-te, pois, a Deus, e terás paz, e o bem, e sobrevirá sobre ti o bem que nós esperamos, que nós buscamos, que nós nos esforçamos. Esse bem, ele vem de Deus. Se una a Deus, e te sobrevirá o bem. Irmão, Deus vai nos livrar do mal. Amém? Vamos ficar de pé em nome de